Você já se perguntou se existe um outro planeta escondido dentro do nosso planeta? Um mundo onde não há luz do sol, onde o ar não entra, onde a temperatura pode cozinhar você vivo e a pressão esmagaria seus ossos em segundos? Um ambiente tão extremo que qualquer forma de vida ali deveria ser impossível. Mas, contra todas as expectativas, existe vida lá embaixo. E muita. Estamos falando da biosfera profunda, um mundo subterrâneo onde bilhões, talvez trilhões de seres vivos estão vivendo agora mesmo, longe dos nossos olhos. Esse ecossistema escondido é tão vasto e misterioso que faz parecer que ainda conhecemos apenas a casca do nosso próprio planeta. Essa biosfera não é uma teoria, ela é real, e só começamos a compreendê-la nas últimas 2 décadas, com a ajuda de sondas, perfurações profundas e avanços em microbiologia, descobrimos que o subsolo da Terra é habitado, e não por um punhado de organismos resistentes, mas por uma quantidade inacreditável de vida subterrânea. Você está sentado agora sobre uma quantidade de seres vivos que juntos superam em biomassa todos os animais, humanos e peixes do planeta somados. É como se a Terra fosse um iceberg de vida e estivéssemos apenas vendo a pontinha. A estimativa mais conservadora aponta que essa biosfera subterrânea pode conter mais de 70% de todas as bactérias da Terra. E elas não vivem por dias nem anos. Algumas podem viver por milhões de anos, lentamente esperando por nutrientes para se reativarem. Vamos imaginar que você está cavando para chegar até esse mundo oculto. No começo, tudo parece comum. Raízes, minhocas, fungos, insetos. É o solo fértil da superfície. Mas quanto mais fundo você cava, mais escuro, úmido e estranho tudo se torna. Primeiro, você encontra a zona saturada, onde a água subterrânea preenche os espaços entre grãos de areia e sedimentos. Aqui, ainda há alguma vida que depende de matéria orgânica trazida pela chuva ou pelo lençol freático. Depois disso, vem a rocha-mãe, o início da verdadeira biosfera profunda, um mundo feito de pedras duras como granito, basalto ou calcário, mas com microfissuras e poros que abrigam água, gás e vida. Sim, vida dentro da rocha. A temperaturas de 60 graus Celsius, 100 graus Celsius, até 130 graus Celsius, ainda encontramos organismos vivos. Eles resistem à pressão equivalente a estar no fundo do oceano mais profundo, como o fundo da Fossa das Marianas, mas estão ali, vivendo, se reproduzindo, mesmo que muito lentamente. E aqui entra uma das maiores bizarrices da natureza, o tempo biológico da biosfera profunda. Os micro-organismos ali vivem em um ritmo tão lento que desafia nossa compreensão. Imagine comer uma única célula de alimento e passar 1000 anos digerindo. Alguns cientistas acreditam que certos micro-organismos encontrados em minas profundas ou poços de petróleo podem estar vivos desde a época dos dinossauros, apenas esperando as condições certas para se reativarem. São como os monges do mundo microbiano, jejuando por milênios, e esse estilo de vida extremo os protege. Quanto menos energia eles usam, menos vulneráveis ficam. Eles podem permanecer em dormência, formando estruturas chamadas endosporos por milhões de anos, até que um terremoto ou uma mudança na química da água os desperte para mais uma rodada de atividade biológica. A superfície da Terra depende do Sol. Sem luz, não há fotossíntese. E sem fotossíntese, não há plantas. E sem plantas, bom, você entendeu. Mas, no subsolo, o Sol não importa. A energia vem de fontes geotérmicas e químicas. Alguns organismos quebram minerais ricos em ferro, enxofre ou nitrogênio. Outros vivem da radiação natural gerada por elementos radioativos, como tório e urânio. Sim, alguns seres usam radiação como fonte de vida. Bactérias como a Desulfurudes audiviator, cujo nome significa viajante audacioso, vivem sozinhas a 3 km de profundidade, alimentando-se de substâncias que extraem diretamente das rochas. Quando falta energia, elas simplesmente hibernam numa cápsula microscópica e esperam. Pode levar séculos até despertarem, mas elas esperam. Outras espécies, como a Archaea Autiarchaeum ramiconexum, formam colônias em biofilmes pegajosos, que protegem contra calor e pressão. Elas até usam ganchos microscópicos para se prender às paredes das rochas, como se fossem alpinistas do subsolo. A colaboração é essencial nesse ambiente hostil.
Muitos desses seres formam consórcios microbianos, grupos de diferentes espécies que compartilham tarefas como em uma fábrica. Um micro-organismo captura metano, outro consome os elétrons resultantes, um terceiro transforma enxofre, e assim por diante. Um sistema em cadeia que transforma toxinas e minerais em energia e vida. É uma economia subterrânea biológica, onde cada trabalhador tem uma função e nada se desperdiça. Esse sistema permite que a vida prospere onde ela deveria, teoricamente, ser impossível. E mostra o quanto a natureza pode ser engenhosa, mesmo em ambientes letais. E claro, onde há presa, há predador. Em algumas cavernas subterrâneas foram encontrados vermes predadores. Eles não são grandes, talvez tenham poucos milímetros, mas são gigantes comparados às bactérias que caçam. Alimentam-se vorazmente em ambientes completamente escuros, com oxigênio quase zero. Rotíferos, nematóides e até artrópodes foram identificados em profundidades que antes se pensava estéreis. Eles se alimentam de micro-organismos mais simples e, como ainda não sabemos ao certo se evoluíram ali ou foram levados para o subsolo, esses organismos representam um dos maiores mistérios da biologia moderna. Estudar a biosfera profunda é um pesadelo técnico. Primeiro, precisamos perfurar quilômetros de rocha, algo que custa milhões. Depois, temos que evitar contaminação com bactérias da superfície. E mesmo quando conseguimos coletar amostras puras, recriar as condições subterrâneas no laboratório é quase impossível. Pior, os seres de lá vivem tão lentamente que muitas vezes os cientistas esperam por meses ou anos sem ver nenhuma reação. É como tentar assistir um documentário sobre o crescimento de uma pedra. Mas mesmo assim, as descobertas continuam. Através da análise genética desses organismos, já conseguimos detectar funções antes inimagináveis, como respiração baseada em nitrogênio, digestão de rochas e produção de compostos que podem ser úteis em medicamentos ou até na biotecnologia. Agora, pare e pense comigo. Se a vida é capaz de existir a quilômetros abaixo da superfície da Terra, sem luz, sem oxigênio, sob pressão extrema, calor escaldante e em contato direto com radiação, o que isso nos diz sobre outros planetas? Talvez Marte, Europa, Lua de Júpiter ou Encelado, Lua de Saturno, tenham biosferas escondidas sob camadas de gelo ou rocha. Talvez o universo esteja cheio de planetas aparentemente mortos, mas vivos por dentro. A resposta para a vida fora da Terra talvez não esteja nos desertos vermelhos de Marte ou nas nuvens de Vênus, mas embaixo deles. A verdadeira fronteira da exploração pode estar bem debaixo dos nossos pés. Um mundo escondido, cheio de criaturas extraordinárias, vivendo pacientemente há milhões de anos. Uma prova viva de que a vida, quando determinada, encontra um caminho mesmo nos lugares mais impossíveis. E, quem sabe, ao compreendermos melhor a biosfera profunda, possamos não só desvendar os mistérios do nosso próprio planeta, mas também entender os segredos do universo. Gostou dessa viagem subterrânea? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se para mais descobertas que vão virar sua cabeça do avesso. Até a próxima! E cuidado onde pisa. Pode ter um micromundo inteiro vivendo lá embaixo.